Muito bom dia, professor Wanderson de novo, e vamos dar continuidade aos nossos estudos aí em legislação extravagante. E hoje eu trago para vocês o estudo da Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei de Drogas, né? A lei aí que mudou totalmente a questão das tratativas contra os crimes de tráfico de drogas e uso de drogas, né? A gente vai estudar mais à frente e vamos ver aí o que essa lei nos trouxe, né? Uma lei que já está mais antiga, né? 2006 aí, já temos 14 anos da lei de drogas. Sem mais delongas, entramos agora no estudo da nossa lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. O que essa lei trouxe de novidade aí em 2006? Ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o famoso SISNAD, né? Então aí de cara no preâmbulo da lei, vocês já sabem aí o que é SISNAD, né? SISNAD significa Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né? E essa lei também veio para prescrever medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes e dá outras providências. É uma lei aí que ela não vai dispor apenas sobre os crimes, né, relacionados ao tráfico e uso de drogas, mas também ela veio trazer umas políticas públicas, né? Veio tratar da política pública sobre drogas, sobre o tratamento e a reinserção social de usuários e os dependentes químicos, né? O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Aqui o título 1 vai falar das disposições preliminares e o artigo 1º ele vai repetir praticamente o que está no preâmbulo, né? Vai dizer o seguinte: esta lei institui o Sistema Nacional sobre Drogas, o SISNAD, famoso SISNAD aí, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Né? Então aqui é importantíssimo você decorar mesmo isso aqui, o que significa SISNAD, porque em diversos concursos eles colocam essa questão e muita gente fica boiando aí, porque não sabe o que é SISNAD. Né? Então, de acordo com a Lei 11.343, a Lei de Drogas, né, ela veio instituir o SISNAD, que significa o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, né? E também estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Então é uma lei que vai tratar de questões criminais, né, que vai definir condutas, tipificar condutas como crimes de tráfico ilícito de drogas e também normas que vai estabelecer a repressão e a produção não autorizada de drogas, né? E além disso, reinserção social de usuários e os dependentes de drogas, né? Parágrafo único, né? Parágrafo único, ele vai dizer que, para fins desta lei, considera-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência química. Então, de acordo com a lei de drogas, considera-se drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependências, né? Assim especificados em lei ou relacionadas em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, o crime de tráfico de drogas, né? O crime de drogas, de tráfico ilícito e uso de drogas, ele são normas, né? Normas penais abertas, ou seja, precisam, né? Normas penais em branco, melhor, desculpe, se tratam de normas penais em branco que precisam de regulamentação, né? Precisam de complemento aí do poder público, né? Do Poder Executivo da União, para dizer o que é droga e quais são as substâncias que são proibidas. Então, a lei, ela não... porque se você ler somente a lei pura e simples, né, pela definição que está no parágrafo único, você vai entender que tudo que causa dependência, em geral, no ser humano é uma droga. Então, a lei vai reprimir isso. Mas a responsabilidade e a competência para publicar listas atualizadas, né, é competência do Poder Executivo da União e geralmente o Ministério da Justiça, né? Então, o Ministério da Justiça e juntamente com o Ministério da Saúde vão dizer ali, por meio de portarias, né? Vai dizer quais são vão
publicar aí a lista atualizada de drogas, né? Porque existem substâncias que até então não são consideradas drogas, né? Várias drogas aí que estão aí hoje são ilícitas, mas que antes não eram, né? Vai depender disso e verificar se consta nessa portaria, né? Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, né? Então, geralmente aí os crimes mais comuns, as drogas mais comuns, né, para o uso e o tráfico, geralmente é maconha, né, cocaína, muito mais comum aqui na América Latina, no Brasil, mas outras drogas que estão vindo da Europa, né, como LSD, êxtase e muitas outras aí que já são substâncias proibidas no país, elas são proibidas não só a cultura, a exploração, como também ali o uso e o tráfico, né? Então, todas as substâncias que são ali, que estão relacionadas. E o artigo 2º, ele vai dizer que ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, né? Nesse caso, são drogas que vêm da natureza, como a maconha, né? Que depende do plantio, diferentemente da cocaína, que a cocaína, a planta da coca em si, ela não é droga, mas o que vem a ser produzido com a folha da coca, né? Com todos aqueles componentes químicos, é que vem a caracterizar como uma substância proibida e reprimida aí pela lei de drogas. Então, nesse caso, ele está dizendo que ficam proibidas, no artigo 2º, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais, né? Exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, né? Ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso, como o Santo Daime, né? Então são drogas aí que são usadas, ressalvadas, né? Como diz aqui, ressalvada a hipótese de autorização legal e regulamentar de plantas de uso estritamente ritualístico religioso, né? Nesse caso não é considerado proibido, né? Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos, né? A União sendo autorizando, não se trata mais de droga nesse caso, em local e prazo predeterminados mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas, né? Então, se houver autorização da União, isso aí vai ser permitido, né? Título 2 vai falar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Muito importante. O que vocês precisam saber, né, basicamente, não é quais são as substâncias que são drogas ou não, porque a lei ela não vai dizer aqui. Então, o importante é vocês terem em mente que o que será cobrado na prova são as disposições que estão na lei, ou seja, os artigos que estão na lei. Então, o que vocês precisam saber é isso, né? O que é droga, segundo a lei, o que é proibido, aí ele vai dizer são as drogas, é somente o plantio? Não, a cultura, a colheita, e o que é ressalvado aí, o que não pode entrar, por exemplo, se for autorizado o plantio para fins medicinais, ela é proibida, então tudo isso aqui é importante vocês saberem, né? Então, adentrando aí, apenas alguns comentários que eu faço, apenas para título de conhecimento, mas para a prova de vocês, é muito necessário aí vocês memorizarem os conceitos, os princípios, né? E tudo que vem a falar aí do que a lei trata. Por exemplo, aqui, importantíssimo, título 2, porque ele vai falar do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A gente aprendeu que o SISNAD significa Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E em concursos e provas, em geral, eles cobram bastante sobre esses sistemas nacionais aí. E vocês viram, igual que a gente viu o Sistema Único de Segurança Pública, quem é componente, para que serve, qual a competência, etc. Aqui é a mesma coisa. Se vocês observarem o artigo 3º, ele vai dizer qual é a finalidade do SISNAD, né? O SISNAD que vocês já aprenderam que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, o SISNAD, de cara, tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar atividades relacionadas com... Aí vocês precisam saber e memorizar isso aí, tá? Por isso que é importante, eu sempre falo, não tenho tempo para ler uma lei gigante, uma lei grande. Não deixem de ler os primeiros artigos das leis, né? Muita gente aí que está se dedicando em outros concursos. Esse concurso de São Gonçalo, ele é um concurso muito peculiar e bastante diferente dos outros, porque eles reservaram a parte específica um peso muito maior, né?
quer dizer, eu sempre repito e falo aqui, são apenas 3 leis, né? Apesar da lei do Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo ser uma lei imensa, né? Que a gente até dividiu em 3 videoaulas aí, com mais de 1 hora cada uma delas, né? Mas vem a lei, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, juntamente com a lei do SUSP, né? A lei do Sistema Único de Segurança Pública. São 3 leis que estão dentro dos conhecimentos específicos e que ali serão extraídos 40% da sua prova, ou seja, essas leis aí vocês têm que se dedicar muito mais do que as outras e muito mais do que as noções de direito, não esquecendo português e informática, tá? Eu estou dizendo para vocês colocarem sempre, para fazer uma leitura dessas leis juntamente com outras, para que vocês não percam muito tempo com outras leis que são da legislação extravagante, porque da legislação extravagante pode cair uma questão de cada lei. Agora, em conhecimentos específicos, não. Eles vão ter que extrair bastante das 3 leis apenas que serão utilizadas em conhecimentos específicos. É por isso que vocês têm que se dedicarem a isso. E muita gente não gosta de ler a lei seca. Eu, particularmente, quando estudo para concurso, eu também não gosto de estudar a letra da lei, porque é muito chato, né? Então, às vezes, eu vou para a internet, eu fico ouvindo o áudio da lei e escrevo, memorizo, tento fazer questões, mas é ruim, só que é um mal necessário, né? Quer dizer, quem não faz a leitura da lei vai se dar mal com certeza e não vai ser aprovado. Agora, aqueles que estão sempre ali na repetição e se dedicando na leitura e no estudo da lei, com certeza esses serão aprovados, serão bem-sucedidos, porque na hora da questão, mesmo que você até mesmo não façam questão referente àquela lei, mas se vocês vocês seguirem aí e deram a lida aí 3 vezes pelo menos de cada lei, vocês vão lembrar de alguma coisa e por exclusão vocês vão acertar as questões, por isso que é importante vocês se dedicarem aí a essa leitura da lei, tá? E não vai ser cobrado um conhecimento doutrinário. Infelizmente, eu sou advogado e muitos aí eu sei que tem muitos que são estudantes de direito e que também já são advogados que vão fazer esse concurso para ter uma estabilidade financeira num cargo público. Tem uma grande dificuldade porque aqueles que fazem direito, né, que fazem a faculdade de direito e que já são advogados, eles têm um pensamento crítico, um pensamento jurídico muito aguçado, né, porque passaram 5 anos na faculdade estudando aí a parte de leis e estudo doutrinário. Então, quando vai estudar para um concurso, ele acaba perdendo muito tempo em questões doutrinárias e na prova não vai ser isso. Quer dizer, o concurso de nível médio, ele não vai te exigir um conhecimento doutrinário como é cobrado um concurso para promotor de justiça e para juiz de direito, né? Vai ser um modo totalmente diferente de preparação, né? Infelizmente é esse modo aí, modo de repetição, de leitura exaustiva da lei, de resolução de questão, está sempre aí memorizando. Aqueles que realmente querem fazer isso e passar nesse concurso aí da Guarda de São Gonçalo, tem que se dedicar muito na leitura da lei. Infelizmente é um estudo chato, mas tem que ser feito, e é por isso que eu estou aqui me dedicando para gravar as aulas aí, videoaulas, batendo em cima, e comecei pelas leis, exatamente pelas de conhecimentos específicos, por representar 40% da sua prova, né? E aí você vem mais 15% da legislação extravagante, você somado aí nesse concurso, você tem 55% da prova somente com base em lei seca. Quer dizer, mais da metade da prova vai ser cobrada em cima de lei seca, sem falar de noções de direito, como aquela parte de noções de direito constitucional, administrativo, tem muitas questões ali que serão extraídas especificamente de leis ou de artigos da Constituição, né? E também noções de direito penal, de processo penal, também vai ser retirado da lei do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então, quer dizer, se você for parar para pensar, esse concurso da Guarda de São Gonçalo vai ser um concurso que será muito forte, vai cobrar muito pesado o conhecimento da lei seca, né? E aí vai sobrar português e informática para fazer a diferença. Então, muita gente aí, para a preparação para esse concurso, é a letra da lei e não tem para onde correr. Dando continuidade aqui, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, aprendemos que o SISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar, coordenar, né? São 4 verbos aí, ó: articular, integrar, organizar e coordenar, né? SISNAD. Atividades relacionadas com prevenção do uso indevido, atenção e a reinserção social de usuários, né? Usuários e dependentes de drogas. Primeira atividade é coordenar essas atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, né? Por isso que nós vemos muitas
muitas campanhas aí do governo, das prefeituras, do governo de estado, da União, né, fazendo a prevenção do uso de droga, um trabalho muito exaustivo nas escolas, né, palestras sobre os maus, né, o que as drogas fazem para a sociedade, fazem para o usuário, para os dependentes e também para os familiares que sofrem bastante, né? Esse é o item 1 do artigo 3º, né? O inciso 1 aí. O inciso 2 vai falar da repressão da produção não autorizada, né? E do tráfico ilícito de drogas, né? Quer dizer, nem toda droga ela é reprimido a produção, né? Então, nós sabemos aí que as farmácias e drogarias vendem drogas, né? Então, essas drogas, só que são drogas para fins medicinais e são drogas que têm a produção autorizada pelo governo, né? Agora, aquelas que não são autorizadas pelo governo têm uma outra finalidade, né? Geralmente, as drogas ilícitas, né, consideradas pela lei, são drogas para uso recreativo, para as pessoas ficarem doidonas aí, né? Então, mas existem drogas, né, que são para uso recreativo, que são autorizadas, como o álcool, por exemplo, né? O cigarro, né? O cigarro é uma droga que tem uma produção autorizada, quer dizer, a Souza Cruz produz o cigarro, né? Cigarro de palha e o cigarro em geral. As pessoas fumam, são drogas que vai causar mal ao organismo, né? A pessoa está se autodestruindo, né? Tá milhares de substâncias aí que causam na pessoa, e essas drogas ela tem uma produção autorizada. Existe uma indústria que é fiscalizada pelo governo, inclusive tem uma taxa tributária, impostos altíssimos, né, para reprimir ali, porque um cigarro aí não é barato, a pessoa que é fumante sabe disso, que gasta muito dinheiro com o uso de cigarro, mas que acaba se tornando um dependente químico, né? Em geral, o fumante ele se torna um dependente químico e vai causar um problema aí para o seu pulmão e pode causar diversos problemas de saúde, assim também como o álcool, né? Vemos aí, né? Existem várias instituições e ONGs que trabalham para ajudar as pessoas, né? Tentar trazer uma reinserção social de usuários dependentes do álcool, né? Temos os Alcoólicos Anônimos, né? Que é uma entidade belíssima, faz um trabalho brilhante aí para as pessoas que são dependentes do álcool. E é uma droga lícita, né? Uma droga que é permitida pelo governo, a produção dessa droga. O álcool é permitido pelo governo e as pessoas consomem e ninguém reprime a não ser o bebum, né? As pessoas reprimem o bebum, mas no uso social, no churrasco, no fim de semana, as pessoas estão tomando seu vinho, seu champanhe, sua cerveja e ninguém vai condenar ninguém por isso. Acho até legal, no ambiente social. Mas não deixa de ser uma droga, só que é uma droga lícita, que não há nenhuma sanção para aqueles que vão usar e existe a permissão do governo para a produção dela. Agora, o que é reprimido pela lei é a produção não autorizada de drogas ilícitas, que são consideradas assim pelo governo, né? E o do CISNAD, ela articula, integra, organiza e coordena atividades relacionadas com essa prevenção e com a repressão de produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas. Entende-se por CISNAD, desculpa. Entende-se por CISNAD, né? O que é o CISNAD aqui? Ele vai dizer, ó, conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolve as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, né? Projetos sobre drogas aí, né? Incluindo-se nele, por adesão, os sistemas de políticas públicas sobre drogas dos estados, Distrito Federal e dos municípios, né? Existem municípios aí, o Distrito Federal, estados, que já tem um sistema de políticas públicas sobre drogas. Mas o CISNAD, que é um sistema nacional, ele pode integrar e incluir todos esses sistemas aí por adesão, né? Então, todo o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios, recursos materiais e humanos que envolvem políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas é entendido como CISNAD, né? O artigo 2º vai dizer que o CISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, tá? E com o Sistema Único de Assistência Social. Estão sempre juntos aí. Então, o CISNAD, caindo na sua prova, o CISNAD tem algum trabalho, alguma articulação com o SUS? Você vai marcar sim, tem sim. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né? Eles se articulam e atuam juntamente com o CISNAD, né? Importantíssimo aí, questão, pegadinha de prova, eles mudam aí, e aqueles que não leram a lei, por isso que é a importância de ler a lei, quem não leu a lei não vai conseguir acertar. Quem vai saber que o Sistema Nacional, né, de Políticas Públicas contra Drogas
vai trabalhar em articulação com o Sistema Único de Saúde? Ninguém vai imaginar isso, né? A pessoa leiga que não leu a lei não vai saber de jeito nenhum. E você que leu essa lei agora já sabe que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, ele atua em articulação com o SISNAD. Importantíssimo princípios. Em todo concurso cai e é cobrado princípios e objetivos de alguma coisa. E não é diferente com a lei de drogas. Tá? Então, o capítulo 1, que é do artigo 4º em diante, vai tratar dos princípios do SISNAD. Né? Então, esses princípios aí que vai ser cobrado. Eles vão colocar esses princípios, vão colocar princípios do SUSP, de outro sistema qualquer, e aí você precisa saber quais são os princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD. Então, se perguntarem para vocês, são princípios do SISNAD, aí você vai ter que marcar na questão. Não são princípios são princípios do SISNAD, exceto, é questão clássica para cair em concurso. Então, quer dizer, exceto, tendo 5 alternativas, A, B, C, D e E, 4 vão ser princípios e uma não vai ser, quando ele pedir exceto. Não é o princípio. Então você precisa saber quais são esses princípios. E o primeiro princípio, que o inciso 1, vai dizer que o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. É o primeiro princípio do SISNAD. O segundo princípio é o respeito à diversidade e às o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Né? 3. A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. Né? 4. A promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. 5. A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAD. 6. O reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e seu tráfico ilícito. Aqui você tem que ler exaustivamente. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. 7. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua das atividades do SISNAD. 7, 8. E o 9, a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. E 10. A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e bem-estar social. 11. A observância das autorizações e as normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas, CONARD. Aqui já entra o CONARD, tá? Então, o CONARD é o Conselho Nacional Antidrogas. Aqui o artigo 5º vai falar dos objetivos. Quais são os objetivos do SISNAD? Os objetivos são 4 aí. Importantíssimo. Contribuir para a inclusão. Aí, por isso que você precisa saber a diferença de princípios e objetivos. Como objetivos aqui é menor, né, nesse caso, você pode matar decorando e memorizando aqui quais são os objetivos para diferenciar dos princípios. Né? Então, o primeiro objetivo do SISNAD, contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamento de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. 2. Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. 3. Promover a integração entre política de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito de políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e municípios. E 4. Assegurar as condições para coordenação, integração e articulação das atividades que trata o artigo 3º da lei. Tá? Então, esses são os objetivos do SISNAD aí. Do Sistema Nacional. Aí continua o capítulo 2, Sistema Nacional de Política sobre Drogas, SISNAD. Ele vai falar da composição.
tá? A composição do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, né? 7A. A organização do SISNAD assegura a orientação central e execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual, municipal, e se constitui matéria definida em regulamento desta lei. Tem artigos vetados aí. Tá? Então, da composição, ele não fala muita coisa, teve artigos vetados aí, incluídos pela Lei 13.840, né? Então, basicamente o que você precisa saber está no artigo 7º-A, né? Quer dizer, 7º, né? Que o 7º-A foi vetado. O 8º também. Aí vamos para o 8º-A, né? Vai falar das competências aí, né? Segundo aí incluído por essa lei. Compete à União. Ele vai dizer da competência da União. Competência da União é isso aqui, ó. Formular e coordenar. Né? Acabei clicando aqui. Depois a gente volta. Formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas. Né? Por aí no canal, muito obrigado. Muito obrigado, mais um inscrito aí. Rafael PQD, muito obrigado aí, sempre com a gente. Formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas, elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com o Estado, Distrito Federal, municípios e a sociedade. Coordenar o SISNAD. Então, quem coordena o SISNAD é a União, tá? Então, precisa destacar isso aqui, que é a competência da União coordenar o SISNAD. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do SISNAD e suas normas de referência. Se a União coordena o SISNAD, então é ela que vai organizar e colocar em funcionamento, né? E vai publicar as normas aí, conforme seu funcionamento. Elaborar o objetivo. Quem elabora os objetivos? Vai ser a União também. Ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores, dicas de forma de financiamento, gestão de políticas sobre drogas, tudo é a União aqui. Promover a integração das políticas sobre drogas com os estados, Distrito Federal e município. União. A União está em cima, no topo, então ela que vai promover isso aí. Financiar com os estados, Distrito Federal e município a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do SISNAD. Estabelecer formas de colaboração com estados, Distrito Federal e municípios para a execução das políticas sobre drogas. Garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento de políticas sobre drogas. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços. A União, a responsabilidade da União é propor a segurança nas fronteiras, então ela também vai enfrentar esses crimes transfronteiriços, né? Fronteira com outros países aí. Estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, a União já faz isso, por meio da Polícia Federal, né? A Polícia Rodoviária Federal, né? Que fica na aduana, e também com a própria Receita Federal, né? Visando a coibir o ingresso de drogas no país, né? Alguns artigos vetados aí. Capítulo 2A, né? Da formulação das políticas sobre drogas, do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Aqui já vai ser o objetivo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, tá? Já é diferente, dentre outros. Promover a interdisciplinaridade, integração dos programas, ações, atividades e objetivos dos órgãos e entidades públicas e privadas na área de saúde, educação, trabalho, assistência, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários da dependência de drogas. Viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção do uso de drogas. Ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e qualificação profissional. Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos, estabelecer diretrizes para garantir efetividade nos programas, ações e projetos sobre políticas sobre drogas, fomentar a criação do serviço de atendimento telefônico, orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas, articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho com o objetivo de promover a reinserção profissional da pessoa, que haja havido cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento. Promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover a autonomia ao usuário ou dependente de drogas e egresso de tratamento ou acolhimento, observando as especificidades regionais. Propor a formulação de políticas
públicas que conduzem à efetivação das diretrizes e princípios previstos no artigo 22, articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça para o enfrentamento ao uso abusivo de drogas, né? Ao abuso de drogas, e promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. Parágrafo 1º, o plano de que trata o CAPT terá duração de 5 anos a contar de sua aprovação. O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, dos Conselhos de Política sobre Drogas. Aqui já vai falar dos conselhos, né? Os Conselhos de Política sobre Drogas, constituídos por Estado, Distrito Federal e município, terão os seguintes objetivos: auxiliar. Então, quem pode constituir aí Conselho de Política sobre Drogas? Também pode ser uma perguntinha para vocês. Os estados podem constituir, criar, né, esse Conselho de Política sobre Drogas, o Distrito Federal e os municípios, né? E quais são esses objetivos? Os objetivos do Conselho de Política sobre Drogas. O primeiro é auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas. O segundo é colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando a efetividade das políticas sobre drogas. Propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando a elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas, propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado, desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o CISNAD, com outros planos. Aqui os membros do Conselho de Política sobre Drogas foram tudo vetado, né? Que já incluído pela Lei 13.840, já no governo Bolsonaro, e foi vetado tudo isso aí. Que já vai falar do acompanhamento e da avaliação das políticas sobre drogas, né? Que a gente não vai adentrar muito. Né? Das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Vai falar da prevenção, né? Também incluído pela Lei 13.840, né? De 2019. Vai falar das diretrizes. Constitui atividade de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquela direcionada para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e fortalecimento dos fatores de proteção. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Aqui os princípios tu vai ter que ler tudão aqui, né? Não vou ler muito porque para não ficar muito extensa a aula, né? Mas recomendo fazer uma leitura desses princípios aí, tá? Aí pulando aqui para o 19A, vai falar da Semana Nacional de Política sobre Drogas, né? Fica instituída a Semana Nacional de Política sobre Drogas, comemorada anualmente na 4ª semana de junho, né? Então, isso aqui pode cair na prova. Quando é comemorada, instituída a Semana Nacional de Política sobre Drogas? Vai ser comemorada anualmente, 4ª semana de junho. Isso aqui é importante que você precisa saber. Aqui também recomendo a leitura. Ali aqui no capítulo 2, né, vai falar das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários e dependentes de drogas. Né? Vai falar das disposições gerais. Constitui atividade de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas que visam a melhoria da qualidade de vida e redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Constitui atividade de reinserção do usuário de drogas ou usuários ou dependentes de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para sua reinserção ou reintegração em redes sociais. As atividades de atenção e de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivo familiar devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Aqui já são princípios e diretrizes aqui que você precisa fazer uma leitura também. 22A. Dar educação na reinserção social. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do CISNAD terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. Tratamento do usuário dependente de drogas. As redes dos serviços de saúde da União, Estados, Distrito Federal, dos municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22. Importante também a leitura do artigo 22. Eu não vou fazer a leitura aqui, mas é importante passar aquela lida rápida, né? 23. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde,
com prioridade para a modalidade de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com o Serviço de Assistência Social em etapas que permitam articulação, atenção com ações preventivas que atingam toda a população. Recomendo também a leitura, né? Foi a inclusão da Lei 13.840, tem muitas inserções e alterações aqui, né? Aí ele vai falar do plano individual de atendimento, né? Isso aqui eu vejo que não é tão importante assim, né? Acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora, né? Tanto foi vetado muita coisa aqui. E aqui a gente começa, é o que vai cair pesado para vocês, né? Como eu falei bem do início da lei, e a parte de crimes e penas. Essa parte aqui, por isso que eu fiz questão de dar um pouco mais acelerada, que é o que vai ser cobrado com mais rigor, né? Então é que você tem que se dedicar mais nessa lei. Tanto no início ali, como eu falei do CISNAD, né, e os princípios, mas dessa parte de crimes e das penas é o que sempre é muito cobrado. Então começamos aqui no artigo 27, as penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituída a qualquer tempo, ouvido o Ministério Público e o defensor. E o artigo 28, ele vai definir o crime de uso de drogas. Né? Importante você, começa aqui no artigo 28, né? Vocês veem sempre na TV, aí, em reportagens policiais, o cara é preso. Ah, você foi preso por quê? Artigo 33, né? 33, o nego não sabe quem que é artigo 33, mas quando ele fala que os criminosos aí que são presos, eles já sabem de cor aí os artigos da lei, né? Código Penal, da Lei de Drogas, e o 33 a gente vai saber mais na frente. Mas o artigo 28 é o que trata do crime do uso de droga, né? Então, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, né? Para consumo pessoal, droga sem autorização, né? Importante também falar, ou em desacordo com determinação legal, regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, vocês vão ver aqui qual é a pena do usuário de drogas, né? O Supremo já bateu o martelo dizendo que não é crime, né? Quer dizer, não é crime, mas a lei, quando foi criada, ela também já deixou o usuário de drogas, se você observar bem aqui, ela já deixou o usuário de drogas como praticamente um todo-poderoso dentro do sistema geral. Por quê? Porque ele é a vítima na situação, né? Muita gente que consome somente a droga, ela tá causando mais mal a si mesmo do que as outras pessoas, né? Diferente daqueles que roubam, aí já é outra questão, né? O cara não ter condições de manter o seu vício, roubar, né? Furtar, cometer crimes para a satisfação aí do seu vício, né? Aí já é diferente, o cara está cometendo outros crimes. Agora, o crime em si de uso de drogas, como é previsto na lei de drogas, você vai observar que o cara está adquirindo, guardando, tendo em depósito para consumo pessoal. Esse cidadão, né? Essa pessoa que é usuária, que está cometendo esse crime, ele está cometendo um mal para si mesmo, né? Ele está prejudicando a si mesmo, causando dependência química e prejudicando a ele mesmo. É por isso que quando criar a lei, vocês vão ver que as penas elas são penas mais brandas, né? A primeira pena, né? Então a gente viu aqui que todo aquele que adquirir, guardar, né? São verbos aqui, adquirir, guardar e tiver em depósito, né? Transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetida às seguintes penas. Quais são as penas? A primeira pena, advertência sobre os efeitos das drogas. Então, hoje o sujeito é preso, né? Quer dizer, já desde a aprovação dessa lei, o sujeito é preso com um cigarro de maconha, por exemplo, com uma quantidade pequena para uso pessoal, né, de cocaína ou outra droga qualquer. Né? Ele vai ser conduzido à delegacia, né? Vai lavrar um termo circunstanciado, né, que não é inquérito, é um termo circunstanciado, e aí ele vai receber aquela via para se comprometer. Se ele chegar a ser chamado no juizado especial criminal, né, a primeira pena, né, se ele for a primeira vez, né, o juiz assim entender, né, não aplicar o entendimento do Supremo, que é um problema de saúde pública, né, e etc., que o Supremo ele praticamente descriminalizou o uso de drogas aí, né, em certos casos, porque dependendo da situação, o cara ele acaba sendo um viciado aí, um dependente químico que estava agindo aí
né? Não por vontade própria, né? Enfim. Não vou entrar nesse detalhe do julgamento do Supremo, mas eu vou dizer o que está aqui, né? Por exemplo, o usuário ele sendo levado aí no juizado especial criminal, o juiz vai chegar para ele e vai advertir sobre os efeitos de drogas. Ó, cidadão, você está aqui, você foi preso pela polícia, estava com cigarro de maconha e você foi chamado aqui no juizado especial criminal para sofrer essa pena. Então a pena que você vai receber vai ser advertência sobre os efeitos das drogas. Então o juiz vai chegar para ele, promotor, e vai falar: meu amigo, para de usar essa droga, que isso aí vai fazer mal a você. Então a primeira pena do usuário de droga, prevista na lei, no artigo 28, é advertência sobre os efeitos das drogas. Então o cara vai receber uma advertência ali, tá? Na audiência, ou por escrito ali, uma advertência sobre os efeitos da droga. Ó, a droga vai te matar, para com isso. Né? Então é a primeira pena aí que é submetida ao usuário de droga. A segunda pena, né, uma segunda etapa aí, se ele for pego, o juiz do juizado especial criminal poderá aplicar aí a prestação de serviço à comunidade. Ó, você vai varrer e limpar uma escola pública, vai capinar ali e tal, um órgão público, etc. e tal. Essa vai ser a segunda pena da prestação de serviço à comunidade. Não sendo suficiente, aí tem a terceira pena, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aí o cara vai ter que comparecer aí ao Narcóticos Anônimos, né? Ou a alguma ONG ou alguma palestra, como medida educativa aí para saber sobre os efeitos das drogas. Mas aí, o cara, o usuário de droga, vai ser preso? Não. Pelo que está aqui na lei de drogas, o usuário sendo pego com uma quantidade de droga, ou transportando, né, ou guardando em casa, ou dentro do carro, sendo parado aí numa blitz e de modo geral, o usuário que é o que consome a droga, em si, ele não vai ter pena de prisão, o cara não vai ser preso. Mesmo ele sendo levado para a delegacia, ele vai preencher ali assinar o termo circunstanciado, né? E ele vai se comprometer a comparecer no juizado especial criminal. Prisão ele não vai levar. É por isso que quando há uma abordagem, né, a polícia, ela muitas das vezes acaba não cumprindo e não conduzindo esse cidadão, essa pessoa, né, que for pego por droga, que não vai dar em nada, né? Às vezes o cara já passou por diversas vezes, já foi diversas vezes na delegacia, já sofreu advertência sobre efeito de droga, já prestou serviço à comunidade, já participou de curso e mesmo assim o cara não mudou aí a sua conduta, né? E assim dá até trabalho, né? Até perdendo a polícia podendo estar em atividades mais graves e perigosas, tá lá conduzindo, dando carona aí na viatura para usuário de drogas até a delegacia. Aí também não dá, né? Então o guarda municipal, né? Vocês aí que estarão desempenhando a função de vocês vão passar por diversas situações dessa forma, ver usuários aí em rodas de praças, em escola, né? Então tem que haver a repressão, né? E tem que coibir essas práticas aí, principalmente em escola, né? Os traficantes, eles querem, quanto mais gente que são viciadas, melhor para eles, porque o negócio deles acaba crescendo, né? E vocês sabem aí que o tráfico de drogas, eles não brincam, né? Então eles jogam pesado mesmo. Mas dando continuidade aqui, parágrafo 1º. As mesmas medidas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. O cara está plantando um pezinho de maconha na casa dele, né, para consumo pessoal. Também está sujeito a essas mesmas penas aí. Também é crime, né, previsto na lei de drogas. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, essa é importantíssima, é o que vai fazer, o que vai pesar na balança aqui para saber se aquela quantidade de droga, né, tem vários julgados, vários entendimentos aí, tem até aquele caso no Pará, né, o filho do deputado, que foi pego aí com 40 quilos de maconha e o advogado de defesa apresentou para o juiz dizendo que essa maconha era para consumo próprio. O cara ia guardar lá, estocar 40 quilos de maconha para fumar sozinho, né? Então, isso aí já é pesado, dificilmente o juiz vai atender o pedido da defesa. Mas o juiz, aqui no parágrafo 2º, vai dizer que o juiz ele atenderá a natureza e a quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, se o cara nunca traficou droga, nunca foi preso por nada, e ele é pego ali com, sei lá, com 4, 5 cigarros de maconha,
com 10 gramas de cocaína, né? O cara tá olhando ali, pô, o juiz ele vai verificar, pô, o cara nunca foi preso por tráfico, não tem envolvimento nenhum com tráfico, o cara é só um usuário. O juiz não vai deixar de aplicar a pena, né, que são aquelas penas ali, advertência, prestação de serviço à comunidade, não vai enquadrar ele como tráfico, né? Vai ser como um consumo pessoal. Agora tem muitos aí que escondem o cigarro, engole, joga fora aquela sacola para se livrar do crime de tráfico, exatamente porque a pena é muito mais severa, vocês vão ver mais na frente ali. As penas previstas no inciso 2 e 3 serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Então essas penas aqui, ó, de prestação de serviço à comunidade para o usuário de droga e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ele tem um prazo máximo de 5 meses. Você vai destacar na sua lei aí que o prazo máximo dessas duas penas aqui é de 5 meses. Em caso de reincidência, né, o cara é reincidente, as penas do 2 e 3 deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Então ainda o cara pode ser reincidente, né? Primeira vez aí, ó, 5 meses de serviço de prestação à comunidade. Foi pego de novo aí usando droga e levado lá para o juiz. Ó. O juiz vai aplicar aí e esse vai ser até 10 meses aí. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais, assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres públicos ou privados e sem fins lucrativos, como eu disse, né? Que se ocupem preferencialmente na prevenção, no consumo de drogas, na recuperação de usuários e dependentes de drogas, né? Então o cara foi pego aí, vai para trabalhar numa ONG que cuida de pessoas que são dependentes químicos, que estão havendo uma reinserção social. Ele vai prestar um serviço à comunidade naquela ONG, seja onde o juiz determinar. Mas aí, se o cara continuar praticando esse crime de uso de droga, o que vai acontecer com ele? Mesmo 5 meses, ele ficou participando de programa, ele prestou serviço à comunidade, mais 5 meses, foi para 10 meses, não tem mais o que aplicar. E agora, o que o juiz vai fazer? Então, o parágrafo 6º ele vai dizer que, para a garantia do cumprimento das medidas educativas, a que se refere o CAPT, os incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a. Então, aqui nesse caso, o parágrafo 6º, né, além do cara descumprir várias vezes, e ele não se sujeitar ou injustificadamente se recusar a prestar um serviço à comunidade, a comparecer a um programa, o juiz, o que ele vai fazer nesse caso? Aí, meu amigo, o juiz ele poderá submetê-lo sucessivamente a admoestação verbal, vai falar para ele, cara, olha só, já te falei, tu tem que comparecer no programa lá para recuperação aí de usuários aí, programa educativo ou uma prestação de serviço à comunidade. Aí o juiz aplica uma admoestação verbal. E mesmo assim o cara continua, o juiz novamente vai lá, não, dessa vez, meu amigo, vou te aplicar uma multazinha aí de R$1.000. Ah, não, já pagou, paga mais os valores aí, e assim o juiz ele pode tomar outras providências. Né? Então quer dizer, mesmo o cara descumprindo, injustificadamente não comparecendo, né? Aí o juiz ele pode submetê-lo a essas duas, mais outras duas penas aí, que seria a admoestação verbal e a multa, né? Importante vocês memorizarem isso. O cara injustificadamente se recusar a cumprir, né? O juiz ele pode aplicar a admoestação verbal e a multa. Então temos aqui o todo-poderoso usuário, né? Então o usuário de drogas ele acaba dentro do sistema criminal, ele acaba se tornando um todo-poderoso porque ele pode simplesmente não fazer nada, continuar usando droga e ao final, no máximo que vai acontecer com ele é pesar no bolso. O juiz explicando a multa máxima para o usuário de drogas nunca vai ser a prisão, né? Então, você vai ver aí que a multa vai ser a pena máxima aí para o usuário. E aí o juiz, né? Parágrafo 7º, o juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatório para tratamento especializado. Então, mesmo assim, o cara pagando uma multazinha, o juiz ele vai determinar, no caso a prefeitura ou o município, né? Que coloque à disposição do usuário de drogas, gratuitamente, um estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, né? Geralmente um CAPS da vida, né? Para tratamento psicossocial, psiquiátrico, né? Para um tratamento especializado para fins de que ele venha a não ser mais um dependente químico. 29. Na imposição da medida educativa, do que se refere ao inciso 2, parágrafo 6º do artigo 28, que é a multa, né? A imposição dessa medida educativa, né? O juiz atenderá à reprobabilidade da conduta, fixará o número de dias multa em quantidade nunca inferior a 40 e nem superior a 100. Então é importante vocês saberem isso. Atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 até 3 vezes
o maior salário mínimo vigente. Então, se o cara ganha um salário mínimo, o juiz ele vai verificar a capacidade econômica e vai aplicar multa entre 40 a 100 dias multa, né? E essa pena, né, como diz aqui, vai ser 1/30, né, até 3 vezes o salário mínimo, né? Então, quer dizer, você vai... O salário mínimo está quase R$ 1.000, não é isso? Então, mais ou menos aí, um valor muito pequeno a pena mínima, né? 1/30. Agora, o valor máximo que o usuário de drogas ele pode ser condenado aí pelo juízo é uma pena de 3 vezes o maior salário mínimo vigente, ou seja, não chega nem a R$ 3.000, né? Então, o cara, toda vez o juiz aplicar a pena máxima, quer dizer, a pena máxima é aplicada para o usuário de drogas, segundo a lei de drogas, né? Lei 11.343, a pena máxima vai ser uma multa de até 3 vezes o maior salário mínimo vigente, ou seja, uma multa que não vai passar de R$ 3.000, né? E esse parágrafo único vai dizer o quê? Que esses valores, né, da multa vai para onde? Para quem vai? Para o juiz? Vai para a polícia? Vai para o fundo do estado, do município? Não. Esse valor aí, ó, o cara quando for pagar essa multa, que é condenado pelo juízo, vai para o Fundo Nacional Antidrogas. Importante, você vai decorar e não vai errar. Se cai na sua prova, você vai pimbar. Para onde vai esse valor da multa que o usuário de drogas, no caso, quando ele infringe aí o artigo 28, vai para onde, hein? Então vai para o Fundo Nacional Antidrogas, né? Então você não vai errar essa. E a prescrição, quando vai deixar de impor a imposição, prescreve em 2 anos. Isso aqui você vai marcar, destacar, né? Então, prescreve 2 anos a imposição e execução das penas, observado tocante à interrupção do prazo disposto no artigo 107 e seguinte do Código Penal. Então, o que é importante aqui é a prescrição em 2 anos para a imposição e execução dessa pena. Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de droga. Aqui a gente já vai tratar, a gente viu, né, no artigo 28 do crime do uso de drogas para o consumo pessoal, né? Então, você obter, guardar, ter em depósito, usar para o consumo pessoal a droga, né, você vai infringir no artigo 28, vocês viram a pena, né, a pena máxima do usuário de drogas, segundo a lei, é uma pena de multa de até 3 salários mínimos, quer dizer, não passa de R$ 3.000 aí. Agora, o crime de produção não autorizada e o tráfico ilícito de droga, aí o negócio, o buraco é mais embaixo, o negócio é mais pesado aí. Então a gente vai ver. O artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, produzir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder, adquirir para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinadas à preparação, observada demais exigência legal. Então, produção de drogas, laboratório farmacêutico e químico precisa da licença. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A. Então, houve aquela plantação de maconha enorme apreendida aí, geralmente no interior aí de Pernambuco, né, que é um dos maiores produtores de droga, infelizmente, nosso querido Pernambuco. Mas sendo, né, encontrada aí essas plantações ilícitas de drogas, elas devem ser imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, segundo o artigo 50A. A gente vai ver mais na frente. Com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Então tem que ser destruída imediatamente para o cara não reutilizar aquele produto. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à proteção do meio ambiente, previsto no decreto 26, 61, de 8 de julho de 1998, no que couber, dispensa autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. As glebas cultivadas em plantações ilícitas serão expropriadas. Então toda a terra aí que é usada para a plantação de droga, ela vai ser expropriada, vai ser tirada do dono. Então vai ser tudo perdido aí para a União Federal, né? De acordo com o artigo 243 da Constituição. Vamos ver o 243 rapidamente aqui. Deu erro aqui, depois a gente vai dar uma olhada, né? Mas o 243 da Constituição vai falar exatamente isso, que todas as terras que são usadas para a plantação ilícita de drogas vão ser expropriadas, ou seja, serão retiradas do dono e repassadas para a União. Aí o artigo 33, o famoso artigo 33, né? O 33, quando a gente vê muito na TV aí,
programas policiais, cara, o repórter chega para ele, vem cá, qual crime que você cometeu? O cara, meus crimes anteriores foi o 33. Então, o artigo 33 do que esses criminosos praticam é esse artigo previsto na lei de drogas, né? O crime de tráfico de drogas. Né? Mas só que o crime de tráfico não é só traficar. O que é traficar? Então, está no artigo 33 dizendo tudo isso aqui, todos esses verbos aí, eles vão definir o crime do tráfico de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes. Então, 33 vai dizer importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem previsão ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, por isso que quando a polícia chega dentro de uma casa, encontra lá depositado ou guardado uma quantidade enorme de droga, o dono da casa acaba indo junto, respondendo também pelo mesmo crime do cara que está vendendo. Às vezes é o filho, na casa da avó, da mãe, do pai, e o filho lá no quarto dele, ele estoca lá a droga que vai ser vendida. Às vezes até a família sabe, mas faz vista grossa. Então, meu irmão, todo mundo aqui vai ser enquadrado aí na venda ou expor à venda. O cara às vezes bota só pela internet, como tem muitos casos aí. Eu compro a droga pela internet ou por WhatsApp, né? E aí tem um motoboy que chega e entrega. Meu irmão, transportar, né? Então o cara tá transportando aí, ó, transportar. Então o cara bota no táxi uma quantidade enorme de droga dentro do mototáxi para entregar droga no caso de fulano. Foi preso, meu irmão. Vai estar enquadrado aí no artigo 33, o crime de tráfico de drogas. E assim, o artigo 33, a pena de reclusão de 5 a 15 anos, meu amigo. 5 a 15 anos aí encarcerado, quer dizer, pena pesada, hein? E além disso, ainda tem uma pena de multa, né? Pagamento de 500 a 1.500 dias multa. É também pesadíssimo aí. Nas mesmas penas incorre quem? Então, a mesma pena do tráfico de droga aí. Quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente. O cara às vezes não pode vender, mas dá para um amigo. Ah, não, pega aqui para a gente usar e tal. Também vai, ainda que gratuitamente, ó, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas. Utiliza local ou bem de qualquer natureza que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, o que consente que outrem dele se utiliza, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Induzir, investigar, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 de multa. Oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Detenção de 6 meses a 1 ano, pagamento de 700 a 1.500 de multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Né? Aqui vai falar dos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo. As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa. Então, aqui importante, só essa parte aqui, né? Que o cara é um agente primário, o cara nunca cometeu crime, tem bons antecedentes. Aqui ele fala quando ele cometer esse crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3. Você precisa saber isso. 34, aí já é diferente. O 34 é fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir ou guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação. Aqui já é aparelho, né? Maquinário e aparelho, né? Instrumento, qualquer objeto destinado à fabricação. Não é propriamente a droga, mas é o maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção, transformação de drogas sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Às vezes, maquinário é objeto que vai ser usado em laboratório químico, né, para transformação aí, a produção de cocaína, por exemplo.
cara é preso com esse maquinário todo, a polícia vai ver, já sabe que vai ser utilizado para transformar drogas, a transformação de drogas aí, já vai ser enquadrado aqui no artigo 34. Já não é a droga propriamente, mas os aparelhos e equipamentos de instrumento utilizado para preparação e produção e transformação de droga. Aí, nesse caso aí, é o artigo 34. E a pena de reclusão de 3 a 10 anos, né? Já é menor do que o tráfico de droga, que é de 5 a 15, né? E o pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa, né? Vocês veem que sempre tem uma pena pesada de multa, né? Artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer um dos crimes nos artigos 33, caput e 34 da lei. Ou seja, associação para o tráfico. Às vezes o cara se associa para o tráfico aí, né? Se junta aí mais 2 ou 3 pessoas para praticar o crime de drogas, reiteradamente ou não, né? Ele vai ser enquadrado no artigo 35. Então, um crime também comum aí, praticado, associação para o tráfico. O cara não está praticando o tráfico de droga em si, mas ele está se associando para praticar. Não precisa praticar, mas se associou para praticar tanto o crime de tráfico como o crime de transporte ou utilização de equipamento ou objeto destinado à fabricação, produção ou transformação de droga. Ele também vai estar aqui na associação para o tráfico. Reclusão de 3 a 10 anos, aí também a multa pesada, né, um pouco menor, mas é uma multazinha considerável, né? Então, de 700 a 1.200 de multa. Nas mesmas penas incorrem deste artigo, né? Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Então, o cara que se junta para financiar, né, e custear a prática de drogas, né, do 33, vai estar aqui na associação para o tráfico. E o artigo 36 é pesadíssimo também, hein, cara. O artigo 36 é pesado, olha só. 36, né? O cara com dinheiro aí, né? Querendo lucrar muito. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei, né? Então, o cara que financia ou custeia o crime de tráfico de drogas ou a produção de material, objeto, etc., aí já é uma pena de reclusão de 8 a 20 anos. O cara não está lá na cena do crime, mas ele está financiando ou custeando essa prática aí. Então, de 8 a 20 anos, é pesado, hein? Pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa, né? 37, ó. Colaborar como informante com um grupo, organização, associação destinada à prática dos crimes previstos no artigo 33. Então o cara é informante, colabora. O cara está dentro da polícia e informa sobre as operações, né? E aí esse cara é informante aí do grupo dos traficantes, né? Ou da associação para o tráfico aí. Esse cara colabora como informante, vai sofrer a pena do 37, prevista aí de 2 a 6 anos e o pagamento de 300 a 700 dias multa, né? Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em dose excessiva em desacordo com a determinação legal regulamentar. Aqui muito aplicado para médico, né? O médico ministrar aí culposamente, quer dizer, por negligência, né? Não teve intenção, acaba ministrando drogas excessivas para um paciente. Ele pode pegar uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E uma multazinha também de 50 a 200 de multa, né? Parágrafo único. O juiz comunicará a coordenação a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional que pertence. Então, médico, após ser condenado, né, a essa pena, o juiz vai comunicar ao Conselho Federal de Medicina, por exemplo. 39. Conduzir a embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, né, expondo o dano potencial à incolumidade de outro. Quer dizer, antigamente o uso de drogas, né, dirigir embarcação ou aeronave, não era considerado um crime aí. Um crime, era só contravenção, mas agora é um crime que é previsto a detenção de 6 meses a 3 anos, né? Além da apreensão do veículo, cassação de habilitação respectiva, né? Ou proibição de tê-la pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias multa se o veículo referido no caput deste artigo foi de transporte coletivo de passageiros. 40. As penas privativas no artigo 33 e 37 desta lei serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se. Aqui é dar aumento, né, da pena. Importante a leitura, mas acredito que não venha cobrar muito, né? Mas eu sugiro a leitura aí dessa parte do
do 40, né? O 41, o indiciado ou acusado que colaborar, que é importante. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação da polícia e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou participantes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Importante também. 42, isso aqui é a parte mais jurídica, né? Aqui também eu considero um pouco importante, né? Na fixação da multa que se refere a 33 e 39 desta lei, o juiz, atendendo o que dispõe o artigo 42, determinará o número de dias de multa segundo as condições econômicas do acusado, valor não inferior a 30 avos nem superior a 5 vezes o salário mínimo. A gente viu que o usuário é até 3 vezes, né? Com 30 avos a 3 vezes o maior salário mínimo. Aí aqui, para o uso, o tráfico, né? O tráfico é até 5 vezes o maior salário mínimo. As multas, em caso de concurso de crime, são impostas sempre cumulativamente. Pode ser aumentada até o décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. O cara tem muito dinheiro, aplica pena máxima aí de 5 vezes o salário mínimo, não é nada para um cara que tem muito dinheiro. Agora, 10 vezes isso aí já pesa mais, né? Importante, os crimes previstos no artigo 33, que é o de tráfico, aquele uso do material e o financiamento, né? Custeamento do tráfico de drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivo de direito, que é importante. Pode cair na prova como está escrito aqui. Não vou entrar em detalhes se é inconstitucional ou não, mas pode pedir aí e você lê o que é inafiançável sim, suscetível de sursis, de graça, indulto, anistia e etc. Importante é o seguinte, às vezes o crime é inafiançável, quer dizer, o juiz ele não vai aplicar fiança, mas ele pode conceder liberdade provisória sem, independente de fiança. Né? Então, não influencia muito. Ele não vai dar fiança, mas ele pode aplicar por previsão na Constituição. Né? Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena. Então, é importante aqui, 2/3 da pena é que vai ter o livramento condicional, diferente dos outros, que é 1/6, né? Que é 2/3 do tráfico. O 45 é importante, é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente do caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sofrido a infração penal praticada, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com seu entendimento. Então, o cara que não estava bem na cabeça, né, em razão da dependência química ou sob o efeito da droga, o caso fortuito ou força maior, ele não sofre nenhuma pena, ele é isento de pena. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecida por força pericial, quer dizer, vai ser feita uma perícia médica, né, que te apresentava a época do fato previsto neste artigo, as condições referidas neste caput poderá determinar o juiz na sentença e encaminhamento para tratamento médico adequado. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3 se, por força de circunstâncias previstas nesta lei, o agente não possuía capacidade para entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Na sentença condenatória, o juiz, com base na avaliação que atesta a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizado por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que tal se proceda, observado o disposto no artigo 26. Aqui ele vai entrar no procedimento penal, né? E o procedimento penal já é mais para a parte da Polícia Civil. Né? Então, o pessoal que está estudando para a Polícia Civil, eles vão puxar muito pesado nessa parte. Então, a parte que não há muita necessidade assim, é bom ler, mas não vai ser essencial para a função do guarda municipal. Mas é importante a gente saber aqui que o procedimento relativo aos processos por crime definido neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, né, aplicando subsidiariamente o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo-se concurso com os crimes do 33 a 37, será processado e julgado na forma da Lei 9.099, que dispõe de juizado especial criminal. O que eu falei lá na frente, né? O usuário de droga, se não for em concurso, quer dizer, não tiver praticado crime de associação por tráfico e nenhum outro crime, pelo uso de droga em si, ele vai responder pelo juizado especial criminal. Tratando-se de conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante. É o que eu falei para vocês também, O usuário de droga, por isso que eu chamei o usuário de droga como todo poderoso. Por quê?
porque não se imporá a prisão em flagrante. Entendeu? O cara, ele é preso usando droga, fumando maconha ou cheirando cocaína na rua, ou, sei lá, em denúncia de alguém, a polícia pega, ele não vai ser preso em flagrante, não há prisão em flagrante para o usuário de droga. O que acontece com ele? Ele vai ser conduzido à delegacia. Ó, o que acontece aqui? Devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente ou, na falta deste, assumir o compromisso a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando as requisições de exames periciais necessários. Tá? Então é isso. O cara vai só comparecer e vai se comprometer a comparecer em juízo, né? Então vai ser lavrado o termo circunstanciado. Se é ausente a autoridade judicial, as providências do parágrafo 2º serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local que se encontra vedada a detenção do agente. Então, você, guarda municipal, prendeu um usuário de droga fumando maconha numa praça. Você vai conduzir ele, vai prender ele ali na praça, né? Vai dar voz de prisão, né? Vai dizer que ele está preso por uso de droga. Ele conduziu a delegacia, mas por força do artigo 48, né? Ele não será preso em flagrante. Ele vai chegar à delegacia, vão lavrar ali o termo circunstanciado, em que ele vai, não tendo juiz, né, que nunca vai ter o juiz, né, não vai ser necessário ele ser conduzido para audiência de custódia, porque ele não vai ser preso em flagrante. Então, como não há prisão em flagrante, não há necessidade da audiência de custódia. Né? Então, não tem essa audiência com o juiz. Então, nesse caso, a própria autoridade policial vai lavrar ali o termo circunstanciado. Concluídos os procedimentos que trata o parágrafo 1 desse artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade policial ou judiciária entender conveniente em seguida liberado. Então, só vai dar trabalho para o guarda municipal aí. Prendeu o cara fumando maconha, levou lá para a delegacia, o delegado vai lavrar o termo circunstanciado. Se o cara não sofreu nenhuma agressão, nenhuma lesão, né, e não for requerido por ele um exame de corpo de delito, por isso que ele é o todo poderoso. O cara chegou lá com a cara arrebentada, ele chegou pro delegado e falou: ó, delegado, os policiais aí, os guardas municipais me agrediram aí, eu quero que seja feito o corpo de delito. Aí vai dar zebra aí pro pessoal, né? Agora, chegou lá, não requereu, a autoridade da polícia judiciária, que é na delegacia lá, o delegado, o agente que estiver lá de plantão, entender conveniente, né, não há necessidade de corpo de delito, vai liberar o usuário para casa, né? Em termos circunstanciados. Para fim de dispor do artigo 76 da Lei 9.099/95, que dispõe de juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta. Tratando de conduta tipificada no 33, aí muda, né? Os crimes de tráfico e aqueles outros lá, financiamento, o juiz sempre que a circunstância o recomenda empregará instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na lei. Vai falar da investigação, ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, isso aqui é mais um crime de tráfico de droga, né? Aí sim, tráfico de droga é. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade de droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Então, prendeu o cara por tráfico de droga, uma substância branca semelhante à cocaína. A polícia não vai prender ele, vai levar ele para a delegacia, mas a autoridade policial, né, o delegado, ele não vai prender sem antes fazer essa perícia. Então, a lei exige que seja feita, além da constatação da quantidade, também seja feita uma perícia para ver se aquela substância realmente é droga ilícita, né? Se é uma cocaína, por exemplo. Então é feito o teste lá, tem um produto químico que coloca lá e ele muda de cor se for cocaína ou outra droga ou não, né? O perito que subscreveu o laudo que se refere para desse artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se à mostra a realização do laudo definitivo. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público. O local será vistoriado antes e depois efetiva a destruição das drogas referida no parágrafo 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, cientificando neste a destruição total delas. 50A. A destruição das drogas apreendidas sem ocorrência da prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias, contado da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo.
O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias se estiver solto. É diferente dos outros lá, que são 15 e 15. Aqui no crime de tráfico de drogas, o inquérito ele tem prazo de 30 dias, e se o réu estiver preso, e 90 dias se estiver solto. Os prazos que se refere podem ser duplicados pelo juiz, quer dizer, de 30 e para 60, 90 para 180 dias aí, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Fim dos prazos, a autoridade de polícia judiciária emite os autos daquele juízo, né? Aí vai relatar, isso aqui é uma parte muito processual específica da Polícia Civil, né? Tudo que vai fazer na instituição criminal, recebido os autos em juízo, recebendo em juízo os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dá serviço ao Ministério Público prazo de 10 dias para a seguinte providência. O que pode fazer com o inquérito? O juiz pode requerer, o Ministério Público, né? Vai 10 dias para o Ministério Público pode requerer o arquivamento, pode requisitar diligência que entender necessário, pode oferecer a denúncia, rolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Na resposta consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas que pretende produzir e até o número de 5 a rolar testemunhas. Uma parte muito específica, processual, tá? Isso aqui provavelmente não será cobrado de vocês, vai ser cobrado mais para cima, mas eu sugiro uma leitura rápida aí desses artigos. Vamos direto para o 60 aqui. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão de outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produtos de crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se nas formas dos artigos 125 e seguintes do Decreto 3.689, de 3 de outubro de 1941. Na hipótese do artigo 366 do Decreto 3.689, de 3 de outubro de 41, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz ouvido o Ministério Público quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Aqui ele vai falar se as medidas securatórias que trata o artigo 60 desta lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos e valores imobiliários ou cheque emitido como ordem de pagamento, será determinado imediatamente sua conversão em moeda nacional. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação na forma prevista no Conselho Monetário Internacional. Conselho Monetário Nacional. Na hipótese da impossibilidade da alienação, que se refere ao parágrafo 1 desse artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira, que é uma parte muito processual específica, né? A gente acredito que não vá ser cobrado, né? Porque é muito específico a parte processual, o juiz, o promotor, para delegado, né? Acredito que não venham a cobrar aí para a guarda municipal. O 62. Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens de que trata o artigo 61, né, os órgãos da Polícia Judiciária, Militar e Rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade, com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público garantindo a prévia avaliação dos respectivos bens. Aqui ele fala da apreensão dos bens, né, que foi usado para droga. Por exemplo, aqui, ó, apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte dos maquinários, utensílios, deve ser imediatamente comunicado à autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação. Aí, nesse caso, os órgãos que apreenderam, polícia rodoviária, polícia militar, né? Não há previsão da guarda municipal aqui, tá? Mas eles podem utilizar esses bens, né? Garantida a prévia avaliação dos bens, da sua conservação, os bens que estiverem sob sua responsabilidade com autorização, né, judicial. O juízo deve cientificar o órgão gestor do FUNAD para que em 10 dias avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. Então, o FUNAD, por não sabe, o Fundo Antidroga, né? A gente aprendeu o FUNAD. Primeiro B tem prioridade para fim do parágrafo 1º A deste artigo os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação e repressão ao crime que deu causa à medida, né? A autorização judicial do uso de bens deverá conter descrição do bem, respectiva avaliação e indicar o órgão responsável pela sua utilização. Aqui vai falar uma parte muito específica, né?
O depósito em dinheiro de valores recebidos na produção de alienação ou numerários apreendidos que tenha sido convertido deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. Os depósitos a que estiverem que se refere o caput deste artigo deve ser transferido pela Caixa Econômica Federal para a conta única do Tesouro Nacional, independente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas, contando do momento da realização do depósito, onde ficará à disposição do FUNAD. Na hipótese da absolvição do acusado em decisão judicial, o valor depositado será devolvido a ele pela Caixa Econômica no prazo de 3 dias, acrescido de juros na forma pelo parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250, 26 de dezembro de 1995. Na hipótese de decretação de supervenimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiro de boa-fé. Aqui vai falar o que o juiz deve fazer, né? Vai falar do que compete ao Senad, né? Do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional Antidrogas, né? Do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloado em caráter cautelar, cujo investimento seja decretado em favor da União por meio da seguinte modalidade: alienação mediante licitação, doação com encargos a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do FUNAD, ou venda direta, observado o disposto no inciso 2 da lei, do artigo 24 da Lei 8.666, que é a Lei de Licitação. Incorporação ao patrimônio do órgão da administração pública, observada as finalidades do FUNAD, destruição ou inutilização. E assim ele vai falar do que trata em relação a os bens que são perdidos aí, presos e tal. O 65 vai falar da cooperação internacional, né, que há em crime de drogas. Financiamento político sobre drogas foi vetado. Né? As disposições finais. Ele vai falar aqui, ó, 66. Para fins do disposto do parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se substâncias, drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria SVS do Ministério da Saúde, número 344. Então, como se trata o crime de drogas, né, o uso de drogas e tráfico ilícito de drogas, entorpecentes, é uma lei penal em branco que precisa de complemento. Então, esse complemento que a lei vai falar vai ser uma portaria do Ministério da Justiça, que não é mais essa, né? Lógico, em 2006 era essa portaria, mas hoje não é mais essa aqui não. A liberação dos recursos previstos na Lei 7.560, de 86, em favor dos Estados e Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no artigo 17 desta lei, pelas respectivas polícias judiciárias. E assim a gente vai passando, né? Sugiro a leitura, e chegamos ao final da nossa lei de drogas, Lei 11.343. Para quem gostou, dá aquele like, né, para nos ajudar no canal, divulgue com seus amigos, né, e quem não é inscrito, se inscreva caso tenha gostado aí e goste desse projeto e também esteja na preparação, e deixe também os comentários aí, as suas dúvidas, né? Na descrição eu vou colocar aí, tem sempre um link no grupo de estudos no Telegram. Agradeço a presença de todos, a audiência até esse momento. Você que chegou até o final, você é guerreiro combatente, você vai ser aprovado com certeza, com fé em Deus e em Cristo Jesus. Um forte abraço e muito boa tarde. Até mais.